Olá, para quem não me conhece, meu nome é Marcel e eu já fiz alguns vídeos de relatos sobre manifestações espirituais e algumas outras coisas estranhas que aconteceram e acontecem ainda comigo, que a minha vida espiritual é bem intensa. Já falei que vi orixás, entidades, seres de outros lugares. Inclusive, esse será o tema do próximo vídeo, de um dos próximos vídeos, não sei. Porém, entretanto, todavia, hoje, em específico, eu resolvi fazer um vídeo sobre os tipos de mediunidade que existem e minhas experiências com cada um desses tipos. E também para falar como é que é ter mediunidade. Assim. E o meu intuito com esses vídeos e com esses relatos é para vocês, assim, não todos vocês, mas enfim, irem se preparando, porque uma hora ou outra vai chegar a vez de vocês e é importante ter clareza do que vocês estarão vivendo, né? Para ter uma direção, um caminho mais fácil. Eu já falei em outros vídeos que o mundo vai mudar, mas na verdade ele já está mudando. Vocês podem achar que eu estou ficando louco, maluco, mas eu tenho acidente aquário, eu estou aqui para fixar uma ideia no coletivo e, sinceramente, dane-se o que você acha. Vinheta. O primeiro tipo de mediunidade que eu vou relatar, minhas experiências aqui, é a clarividência, que é quando você é capaz de enxergar espíritos e entidades. Eu até já fiz um vídeo sobre as entidades que me acompanham, então eu não vou me prolongar muito nesse tópico. Se na época eu relatei minhas experiências com entidades quando eu fazia as minhas meditações, quando eu estava bem concentrado, mas acontece que eles também dão as caras quando eu estou no meu dia a dia normal. Às vezes em situações inesperadas. Aliás, quase sempre são em situações inesperadas. E também não é o tempo todo que elas aparecem, não. É só quando tem alguma coisa muito específica para ser observada. Se numa dessas situações que eu via as entidades, eu estava num cemitério, estava tendo um enterro, e eu consegui ver algumas entidades chegando, literalmente surgindo do nada, para amparar o pessoal que estava lá. Estavam bem vestidos de branco, roupas larguinhas, bem parecido com aquela novela Viagem. Eu fiquei olhando pra eles, encarando, mas eles me ignoraram completamente. Talvez porque tinham coisas mais importantes pra fazer. E assim, engraçado notar que quando eu vejo eles no meu dia a dia, a visão que eu tenho deles é como se eles estivessem meio translúcidos, assim, não é muito nítido. E já quando eles aparecem, quando eu estou em meditação, eu vejo eles como se fossem 4K, assim, é uma imagem nítida, eu consigo ver a textura da pele, o detalhe de roupa, assim, é melhor do que a televisão aqui de casa. Esses tempos também eu vi um obsessor, que de tempos em tempos eu recebo umas cargas pesadas aí. Hoje em dia dá pra entender, pra saber o que tá se passando por trás dessas investidas, digamos assim. E da penúltima vez que isso aconteceu, já faz um tempinho, eu vi que eu vi o ser que tava por trás de tudo, assim, ele não era muito humano, digamos assim. Eu vou falar disso no próximo vídeo. No mesmo dia que esse obsessor apareceu, eu fui atacado por um cachorro quando eu estava andando na rua. O cachorro simplesmente começou a latir pra mim e veio pra cima do nada. Deu uma nuvem de insetos aqui no meu quarto. Várias coisas estragam, tipo, de uma hora pra outra. Eu sinto cheiro ruim. É uma notícia ruim atrás da outra. Então, tipo, fica muito claro quando é um ataque espiritual. Porque é muita coisa ruim acontecendo em um período muito curto de tempo. Tipo, menos de 24 horas. Às vezes 12 horas, assim. Você vive o inferno na Terra por 12 horas. Se você já passou por isso na sua vida, às vezes pode ser um sinal da famosa demanda aí. Enfim, acontece de tudo pra te desestabilizar. E eu repito, assim, é sempre num período muito curto de tempo. Se a demanda é forte, é tipo período mais curto ainda, assim, é pá. Inclusive, essa questão de sentir cheiros e de insetos estão relacionados a outro tipo de mediunidade, que é a mediunidade de efeitos físicos, onde coisas bizarras se materializam ou desmaterializam na sua frente. Se não no sentido delas sumirem, mas sim no sentido delas quebrarem ou pararem de funcionar. Pode até ser que se materializem coisas ali do nada na sua frente, mas daí é bem específico. Precisa de muita energia pra você conseguir movimentar isso. Um outro exemplo de mediunidade de efeitos físicos que aconteceu comigo, assim. Tinha uma época que eu tinha umas sensações extremamente fortes no meu corpo, assim, uns calafrios, umas ondas de calor, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E nesse momento que eu sentia essas coisas, o meu celular simplesmente pirava. Mas ele pirava justamente na hora que eu sentia as coisas no meu corpo. Assim, o botão de volume disparava, aparecia na tela do celular do nada, a opção para desligar e desaparecia e voltava. Enfim, doidava. E assim, faz mais de 1 ano que eu parei de sentir essas coisas no meu corpo.
E não coincidentemente, o meu celular também nunca mais deu esse tipo de problema. Ele tá funcionando perfeitamente. Também quando lâmpada estraga, coisas eletrônicas estragando, assim, tipo lâmpada e tal, pode ter certeza que você está tendo ali um... Não necessariamente um ataque, mas que energias estão... Você está mexendo nas energias ali que estão à sua volta. Talvez até o teu corpo esteja se ajustando ali a questão da mediunidade em si, de lidar com essas energias. Então, não necessariamente isso tem relação com ataques energéticos, assim, ataques, né? Bom, falando sobre outro tipo de mediunidade, esta é com certeza a que mais está presente na minha vida, que é a clareaudiência, que é quando você ouve os espíritos, você não necessariamente vê, mas você escuta. Hoje em dia, depois de conhecer mais a fundo a mim mesmo e conhecer os seres que trabalham mais próximos a mim, eu consegui perceber quando tem alguém que vem encher o saco no meu ouvido e quando é algo mais sério que realmente está para me ajudar. Na verdade, não é no ouvido propriamente dito, assim, as mensagens vêm em forma de pensamento, aquelas vozes que vêm na tua cabeça, e daí você precisa ter uma percepção muito grande para saber quem está passando essa mensagem para você, se esse pensamento é seu, se vem de fora e tudo mais. Eu falei de celular, esses dias, acho que não faz um mês isso, esse celular que eu falei que bugava antigamente, mas agora está funcionando normal, ele ficava dando mensagem de memória cheia e eu me irritei com isso, porque eu já excluí tudo que eu podia e não podia, eu esvaziei lixeira, eu deletei aplicativos e mesmo assim aparece a mensagem chata. Então o que eu resolvi fazer? Resolvi comprar um outro celular. Só que os meus mentores, eles já vêm falando há um tempinho que não é para eu comprar isso agora, mas teve um dia que eu simplesmente me irritei muito. Eu achei uma promoção de celular na internet com processador super bom, um monte de memória, e eu fui lá e comprei. Comprei pela internet, ele chegou no dia seguinte, foi super rápido. Assim que ele chegou, eu abri ele, e quando eu liguei, eu não senti um negócio muito bom, assim, porque ele era da mesma marca do celular que eu já tinha antes, a mesma interface do meu celular antigo, mais antigo ainda, e que me trouxe, assim, lembranças de acontecimentos muito ruins da época que eu usava ele. Ele começou a fazer barulho de notificação que eu já conhecia, e aquilo meio que me deixou pior ainda. Minha cabeça começou a esquentar, tipo uma febre, mas não é uma febre. Enfim, senti um negócio ruim, assim. E na hora que eu terminei de configurar o WhatsApp no celular novo, eu me dei conta que não apareceu nenhuma conversa que eu tinha nesse meu celular que eu tô usando atualmente. Porque foi uma troca de sistema operacional, daí não puxou conversa nenhuma. Nisso, o Pena Branca, que é o meu guia de frente, ele falou extremamente sério pra mim, como ele sempre é. Você não deveria ter feito isso, você trouxe o mal para sua casa. Com essas palavras secas, assim. 2 segundos depois, eu começo a ouvir meu pai e a minha mãe brigando na sala por nada, coisa que fazia muito tempo que não acontecia. Veio uma sensação horrível de que tinha alguma coisa errada, minha cabeça esquentou e não parava de pensar, assim, são sempre pensamentos obsessivos, do tipo, eu ficar repetindo o mesmo pensamento, assim, você não consegue parar. E eu já passei por isso antes, então eu sabia que tinha alguma coisa muito errada ali. Até porque meus pensamentos são naturalmente muito tranquilos, assim, vivo meu Mercúrio na casa 8, pra quem gosta de astrologia. Enfim, eu não tive dúvida, eu peguei o celular novo, resetei todo ele, embalei de volta, entrei no site da empresa que eu comprei, cliquei lá na opção devolver, levei pro Correios no mesmo dia que eu recebi e eu devolvi. Assim, eu recebi o celular às 2 da tarde e entreguei ele nos Correios, era 4h30. Eu senti um alívio muito grande, assim, minha cabeça deu uma melhorada. Sabe, voltei a ter uma cabeça equilibrada, mas ainda sentia que as coisas não estavam completamente alinhadas ainda. Quando eu voltei em casa dos Correios, eu vi algumas mensagens no meu celular antigo que me deixaram meio desanimado. Eu notei que o vaso sanitário que estava com uma válvula estragada, não parava de vazar água, sendo que antes ele não tinha apresentado problema nenhum. Eu avisei meu pai, ele mexeu lá, e daí pra precisar mexer no vaso, ele foi lá e fechou o registro de água, deu ar na tubulação, a gente ficou sem água, enfim, aquela nuvem de coisas ruins acontecendo. Tomei banho com uns pingos de água caindo na cabeça, puto da cara, à noite já isso.
E na hora que eu saí do banho, minha mãe avisou que fez pipoca, deixou no meu quarto ali pra eu comer. Na hora que eu entrei no quarto, o Pena Branca aparece de novo. Aliás, ele não aparece, ele fala no ouvido. Que não é no ouvido, é na cabeça. Falou bem sério, assim, você já sabe o que fazer. E o pior é que eu realmente sabia o que fazer. Não me pergunte como, mas eu sabia. Eu peguei vários punhados de pipoca e coloquei nos cantos do meu quarto aqui e deixei a noite toda lá. Acho que essa foi a primeira macumba consciente que eu fiz na minha vida inteira. E antes de dormir eu ainda tava completamente desanimado com a vida, né? Daí a cigana, que também está na minha coroa, que também é minha guia, digamos assim, Cigana Esmeralda, ela apareceu, me deu um abraço que eu realmente pude sentir o abraço dela, assim, foi lindo. E eu chorei e dormi. Eu não sei que tipo de mediunidade é sentir abraço de espírito, talvez seja efeito físico, não sei, mas eu sei que foi bom. Assim, no outro dia eu acordei e assim, parecia que a paz tinha voltado aqui em casa, eu saí água do chuveiro normal, sabe, tudo funcionando tranquilo, assim. Limpei as pipocas do quarto e segui a vida tranquilo. E todo esse rolê todo por conta de um celular. Na verdade é porque eu não ouvi meus guias, mas tudo bem, a gente releva. Assim, voltando a falar de clareaudiência, eu acho que esse é o tipo de mediunidade meio que universal, assim, todo mundo tem em maior ou menor grau, todo mundo tem pensamentos que não necessariamente vieram da sua própria consciência, da sua cabeça. Por isso que eu sempre repito que é importante você meditar, porque na meditação você se sente muito à vontade com os seus próprios pensamentos. Daí você sabe quando um pensamento é genuinamente seu e quando não é, e você começa a ter consciência sobre a sua própria vida. Você começa a ter controle sobre os seus pensamentos, porque daí você sabe que tem pensamentos que não são seus. Outro tipo de mediunidade é a incorporação, que é quando um outro espírito, um outro ser se acopla no seu corpo e você começa a ter ações e a falar como se fosse outra pessoa, porque não é você, é um outro espírito. E eu tive duas experiências muito fortes, assim, com relação a isso. Uma delas, inclusive, eu já falei aqui no canal. Foi mais ou menos 4, 5 anos atrás. Foi a minha primeira experiência espiritual, assim, que foi inegável, que foi uma experiência espiritual, que é algo totalmente diferente tinha acontecido. Eu estava, assim, na ocasião, eu estava meditando tranquilo aqui, quando eu comecei a ser envolvido por uma luz, que era meio uma névoa na cor verde. Eu senti algo extremamente forte, eu fui tomado por esse algo, assim, ou alguém, não sei. E nisso começaram a aparecer algumas pessoas na minha cabeça, e para cada uma dessas pessoas eu que não era eu, assim, dei o conselho para elas. Eu realmente falei, assim, saíram palavras da minha boca, e foi muito louco porque eu falava coisas que até então eu mesmo me surpreendia com o que foi dito por mim mesmo, que não era eu, né? Porque eu me expressei de uma forma que eu nunca tinha me expressado antes, e o conteúdo do que eu falei, assim, a mensagem em si, eram coisas que jamais tinham passado pela minha cabeça. E eu lembro, assim, de todas as coisas que eu falei para essas pessoas que apareceram para mim ali, pessoas da minha vida, do meu cotidiano, realmente tudo aconteceu, assim. Pessoas largaram pessoas largaram empregos, tudo aconteceu. E até hoje eu não sei quem incorporou, quem acoplou em mim. Não sei se é o Pena Branca, porque as palavras eram muito amorosas, as palavras foram ditas de maneira muito amorosas. E o seu Pena Branca, né? Não é muito dado. Mas eu sei que foi uma sensação maravilhosa, é como se eu tivesse incorporado um anjo, algo ou alguém com uma energia extremamente elevada, e essa energia tomou conta de mim e foi muito bom. Assim, eu lembro que no dia seguinte eu estava me sentindo nas nuvens. Já a outra experiência que eu tive, assim, não foi muito agradável, porque na época eu não estava tendo muita clareza do que estava acontecendo comigo, eu sentia coisas estranhas, isso foi em 2018, tenho certeza disso, que foi esse ano. Eu estava com uma sensibilidade no sentido de sentir todas as energias à minha volta e meio que eu não me sentia protegido, assim, eu me sentia muito vulnerável a tudo. Inclusive, acho que foi esse ano que começou o canal. Eu gravava com o Bruno, teve uma vez que eu encontrei ele, eu falei, Bruno, tem uma coisa muito estranha aqui acontecendo, não tá certo. Confirma pra mim, Bruno. Enfim, nisso de estar muito vulnerável, tinha pessoas que eu não conseguia chegar perto, que o meu corpo meio que queria expulsar elas de perto, assim.
Tinha pessoas que vinham me abraçar e não tinha pandemia ainda, né? E eu sentia vontade de jogar essas pessoas longe, de empurrar elas. Na verdade, eu tinha que fazer força pro meu corpo não fazer isso. E tinha uma pessoa em específico, não vou falar quem é, que quando essa pessoa chegava perto de mim, o meu corpo queria se mexer sozinho mesmo. E eu fazia força, mas eu fazia muita força mesmo, para ter controle sobre o meu próprio corpo. E a questão é que eu encontrava essa pessoa meio que regularmente, até que chegou um dia que eu notei que meu braço, mesmo fazendo força contra meu braço, queria fazer um movimento de gestos femininos, assim. Isso bugou muito a minha cabeça na época, porque eu pensei que realmente eu estava virando uma mulher. Eu estava muito vulnerável mesmo, psicologicamente falando. Estava tudo muito ruim, inclusive foi nessa época que eu estava com meu celular antigo, que lembrou o meu novo, que eu devolvi, enfim, história do celular. O tempo foi passando até que eu senti que eu não precisava mais estar perto dessa determinada pessoa para eu sentir aquelas coisas estranhas. Daí uma vez que eu estava andando na rua sozinho e senti vontade de gargalhar, de quebrar a mão, de andar igual uma mulher no meio da rua. E na época eu estava sozinho por conta própria. Eu não tinha pena branca, não tinha Zé Pilintra, não tinha ninguém, assim. Por isso que eu estava realmente desamparado. Nesse mesmo dia que eu estava andando na rua, senti essas coisas. Eu cheguei em casa e eu resolvi não mais resistir. Eu deixei o meu corpo fazer o que queria. E quando me dei conta, eu estava agindo e falando igual uma vilã de novela. Eu comecei a interagir com esse ser aí, com essa vilã de novela. Eu percebi que ela estava meio acima do peso, não sei porquê, mas eu senti. Ela gostava de fumar, que a minha mão ficava assim o tempo todo. E eu sentia uma vontade de fumar, só que eu nunca tinha fumado na vida. Nunca fumei na vida, até agora. Daí eu comecei a perguntar pra ela algumas coisas, ela não respondia nada com essa pessoa que estava tentando me dominar, digamos assim. Me dominou. Então eu deixei ela fazer o que ela queria com o meu corpo. Eu acho que não durou 2 minutos ali, e ela sumiu, assim, ela nunca mais apareceu. Eu simplesmente dei passagem para ela. Inclusive, esse é mais um tipo de mediunidade, que é a mediunidade de transporte, que é quando a entidade vem e se acopla a você e é resgatada ou tirada por algum outro ser. Você serve como meio de transporte, por isso que é a mediunidade de transporte. Aprendi na marra isso. Enfim, essas foram as minhas 2 únicas experiências com incorporação. Uma foi extremamente positiva e a outra nem tanto. Tem outros tipos de mediunidade também, tem psicografia, né, que é quando você escreve cartas, tem pessoas que canalizam desenhos, fazem arte, fazem música, canalizados, enfim. Eu falei as que mais eu tenho relação, digamos assim. E eu dei meus exemplos aqui, mas pode ser que para você surjam outros tipos de mediunidade. É um assunto bem vasto aí. Estamos entrando em novos tempos. Eu digo e repito que cada vez mais pessoas sentirão e viverão coisas diferentes, no estilo ou completamente diferente do que eu narrei nesse vídeo aqui. E também nos outros vídeos que eu já me expressei. E quem não viveu, quem não quiser viver isso, eu digo que você está perdendo, porque a vida tem muito mais sentido quando você está inserido em algo que é muito maior que você. É desafiador também. Às vezes você precisa renunciar a certas coisas da sua vida. Talvez por isso que não estejam tantas pessoas preparadas para isso. Mas de uma maneira geral é divertido. E a parte que eu realmente gosto, assim, disso é que você não precisa seguir ninguém, você não precisa ir em algum templo religioso, não precisa de alguém de fora dizendo que você precisa e que não precisa fazer. A mensagem sempre vem de dentro, porque daí você confia naquilo que já está em você, e daí você começa a se descobrir mais e a explorar muito mais as suas potencialidades que vêm de dentro. Bom, e é isso que eu tinha para dizer. Dúvidas, deixem aí nos comentários. Tem um canal que fala sobre mediunidade que eu adoro, que é da Luísa Tomasola. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês tenham alguma dúvida. E é isso. Beijo, tchau.